Johnny. Johnny. Johnny, me conte um pouco da área de direito e como é para você trabalhar nela. Então, eu sou advogado há 17 anos. Eu me formei no ano de 2007 e comecei a trabalhar no ano de 2008. A carreira jurídica, ela tem vários desdobramentos. Você pode cursar direito e vir a ser advogado, se prestar o exame da ordem e for aprovado. Você pode ser juiz, promotor, policial, porque a polícia militar, por exemplo, ela exige hoje que você tenha um curso de direito para poder ingressar na carreira, prestar o concurso. Você pode ser perito judicial, fazer as perícias, né, perícia grafotécnica, perícia eh, criminal, né, e inúmeras outras áreas que você pode trabalhar, É né, uma área tendo a graduação em direito, sendo bacharel em direito, que é o curso de direito, quando você forma, você tem o bacharelado, e entendi. dali você pode ser professor, por exemplo. As carreiras jurídicas, advogado, promotor, juiz, nós só podemos ter a mesma profissão compartilhada se for com a docência. Juiz, professor e advogado só pode ter uma profissão concomitante se for a de professor. Nós não podemos ter outra área, porque senão a gente Entendi. atrai clientela para a gente de uma forma indevida, que é o que o nosso estatuto de ética proíbe. Então, eu não posso ter uma loja, ou trabalhar numa loja de manhã E para outra. e advogar à tarde. Porque lá naquela loja, enquanto eu estou lá como comerciante ou como vendedor, eu posso estar atraindo clientes para a minha advocacia. Isso o nosso estatuto não permite. Nós temos uma ética que nos rege. Entendi. E no nosso dia a dia, como advogado, né, nós cursamos, lá dentro do curso de Direito, a gente aprende inúmeras áreas do direito, civil, penal, trabalho, previdenciário, Quando a gente cursa, a imobiliário. gente se especializa em uma ou a gente Não, aprende não, você vê tudo, e se você for aprovado no exame da OAB, né, você vai receber sua carteirinha de advogado, seu registro de advogado, você pode atuar em qualquer área ou em todas as áreas. Acontece que nós estamos aqui hoje, uma lei já está sendo promulgada hoje. Quando eu chego no meu escritório, já tem mais duas, três, quatro que saíram no período da tarde. Então é muito difícil se atualizar sobre tudo. é, Por isso que a gente direciona para uma área. Eu sou advogado trabalhista. É direito mais trabalhista. fácil eu atualizar sobre tudo do direito do trabalho do que pegar um pouquinho de cada área. Então, na verdade, eu vou ser genérico em tudo. Eu prefiro ser especialista em uma área. Entendi. Por que você escolheu o direito trabalhista? Olha, eu quando fui na faculdade, né, a gente vê todas as matérias, algumas me chamaram a atenção. A princípio não foi o direito do trabalho, mas quando eu entrei no estágio, eu estagiei num escritório onde a advogada, que hoje é a advogada com a qual eu trabalho, ela sempre atuava no trabalhista. Então, vendo aquele dia a dia, a justiça do trabalho era uma justiça mais célere, e ali você está lidando com direitos alimentícios, porque o trabalhador precisa daqueles direitos para se manter, para manter sua família, né? É uma área muito bonita, ela é social. Você saber que você está ajudando, contribuindo para que alguém possa manter a subsistência da sua família, fazer justiça, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país onde até hoje os empregados são Injustiça muito colocados grande. assim, isso, uma justiça social muito grande. Muitas pessoas ainda trabalham em situações análogas à escravidão, né? Então, saber que o seu trabalho está contribuindo para a libertação dessas pessoas ou até mesmo para a garantia desses direitos, foi o que me fez escolher o direito do trabalho. Entendi. É muito bonito mesmo, né, essa área. Isso, aham. E a gente, cada dia mais, a gente ganha gosto, né? Vai adquirindo gosto pela profissão, por saber que as coisas estão fluindo, que você está conseguindo, né, de uma certa forma, promover essa justiça social. O que você acha que nessa área que faz mais complicado? Olha, na justiça do trabalho, pela celeridade, nem tanto. Mas como advogado, a gente enfrenta muita dificuldade da morosidade do judiciário.
Às vezes você entra com um processo hoje, você sabe que o seu cliente está precisando, ele te procura, ele chora, ele mostra né, o desespero dele para a resolução, e nem tudo depende só da gente. Então, é falta de pessoas nos prédios públicos, o próprio, isso, a organização, o próprio tribunal, a lentidão na tramitação de processos. Hoje, a questão eletrônica, porque os processos são eletrônicos, então, às vezes, a gente é hacker. Hoje, nós, advogados, estamos sofrendo muito com essa questão do golpe do falso advogado, Eu vi isso, inclusive, foi antes de ontem. que estão se passando pelos profissionais de direito, pegando as nossas fotos e estão, né, entrando em contato com os nossos clientes, estão hackeando o site do tribunal, pegando os dados dos nossos clientes e passando uma veracidade na conversa de que existe um processo, que o valor da indenização é tanto, e pede para eles anteciparem dinheiro, honorários ou número de conta bancária, para eles terem acesso a esses dados e aplicarem demais golpes. Né? E isso vem dificultando muito a nossa atuação, porque nós que somos profissionais sérios, muitas vezes somos colocados assim, como se nós fôssemos os responsáveis pelo golpe, mas nós não somos vítimas. Sim, exatamente. Então, é um grande desafio que a gente está vivendo com essa era digital. Até a voz nossa já estão reproduzindo com a inteligência artificial. Não, as coisas estão avançadas. E É, para trabalhar junto com a advocacia e a tecnologia, como é? Eu vejo que tem muitas coisas, por exemplo, tem encontros online da isso, escola. exatamente. Então, eu até mostrei para os outros alunos aqui que a nossa vida está nesse aparelhinho aqui, que é um token, que é o nosso certificado digital. Aqui tem a nossa assinatura digital. Todos os processos para enviar documentos, para entrar com o processo, para assinar documentos, a gente tem que usar ele aqui. E é através dele que a gente faz pesquisa nos tribunais, pesquisa sobre a vida dos clientes, sobre a vida das pessoas com as quais a gente vai promover uma ação contra, né? E existem workshops, porque tem as questões, tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Os processos são virtuais hoje, então precisa de uma capacitação, porque sempre está trocando de sistema, sempre está trocando de programa. Este daqui é um sistema, pode ver? Não, aqui é um token, é um certificado digital, e ele é vinculado ao nosso CPF. Entendi. Aí aqui tem. Ninguém pode usar por mim, só eu tenho a senha, só eu posso usar. Ah, que bom. E eu vi isso aqui, eu achei muito interessante. Para que serve? Me conta dessas roupas. Isso, eu trouxe as roupas primeiro para mostrar que, igual eu falei para você no início, que a única carreira que é compatível com a advocacia ou com as carreiras jurídicas, de juiz, de promotor, é a docência, é ser professor. Aqui está meu uniforme como professor do direito na escola, Que legal. e aqui está a beca, que é a vestimenta que a gente usa nos tribunais do júri, que são aqueles quando há o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando a gente vê no filme os profissionais com as becas compridas. Os crimes dolosos contra a vida é o homicídio, né, o feminicídio, a tentativa de homicídio, a tentativa de feminicídio. Esses crimes, eles são de repercussão social. São os únicos crimes onde não é o juiz quem julga, é a sociedade. Por isso que é convocado o corpo de jurados. Que legal. Não sabia O disso. juiz só vai conduzir o tribunal de júri. Quem vai decidir se a pessoa vai ser condenada, vai ser absolvida, é a sociedade através daqueles jurados que são escolhidos no meio da sociedade. Pessoas idôneas, né? Pessoas que têm capacidade de discernir sobre a culpa ou não de uma pessoa. Nossa, uau. E aqui a gente exerce, né? No caso, a gente usa essa beca para exercer o direito de defesa, porque quem vai acusar é o promotor, que também vai estar usando a dele. Nós, advogados, vamos exercer ou ser um assistente da acusação, ou então sermos o advogado de defesa do réu. Como foi para você quando você cursou? Na época em que você fez? Pois é, o direito não era a minha primeira opção. Eu sempre sonhei com a engenharia ou a arquitetura. No decorrer da escola, nos anos finais, onde o Enem era empregado somente para conhecimento mesmo, para testar os conhecimentos e também testar como que a escola estava aplicando esses conteúdos, eu fiz a prova, saí muito bem na redação
e fui muito bem na prova de português. Na época, o meu professor de literatura falou: eu achava que você deveria abrir mão da arquitetura e cursar direito. E eu apostei na ideia dele. Entrei na faculdade de direito sem saber como que ia acontecer, o que ia acontecer. Eu tinha 18 anos de idade quando entrei Caraca, na faculdade de entrou direito. jovem. Me formei aos 23 e foi a melhor escolha da minha vida. Que bom. Se você pudesse voltar nessa fase, ou conversar com os jovens hoje em dia que estão indecisos e têm uma vontade ali de fazer direito, o que você diria para eles? Eu exploraria mais o meu curso, porque o direito ele abre muitas portas. E, sabe, estudar, se aprofundar mesmo, debruçar ali sobre os livros, porque são 5 anos, mas depois você tem uma vida inteira pela frente. E eu acho que você tem que sugar o máximo dos seus professores, do seu estágio. Vai para o fórum, vai para o escritório de advocacia, vai para as repartições públicas, vai aprender como que acontece. Se for remunerado, excelente. Se não for remunerado, pelo menos você vai adquirir conhecimento. Porque dinheiro nenhum paga conhecimento. Ainda conhecimento prático. Exatamente. Então, assim, se dedicar mesmo. Eu, desde o meu segundo ano de faculdade que eu fiz estágio. Quando eu saí da faculdade, eu tive pouca dificuldade de advogar. Tem muitas pessoas que não fazem estágio, fazem o tempo mínimo de estágio. Quando vão para a vida profissional, tem que aprender tudo de novo. Olha o atraso. Então aí que está um grande quesito também, né? Que as pessoas saem da faculdade, mas elas também é difícil encontrar emprego. Mas também é na época da faculdade fazer bastante estágios para que quando você saia você já tenha mais perspectiva, porque você já atuou naquela área de certa A forma. gente tem que ter muito cuidado, porque pregam para a gente, principalmente quando a gente está dentro da escola, não os professores, mas os próprios alunos, a ideia que aquela coisa que passa entre os jovens e adolescentes, de que a faculdade ela é liberal, né? Você entra a hora que você quer, você sai a hora que você quer. Mas você tem que pensar no depois. Se eu não assistir aquelas aulas, como é que eu vou entregar o conteúdo depois? Pois é. Né? Tem Eu que tenho que virar o pensar que eu estou certificado. investindo no meu futuro. Então, se eu deixo de ir à aula, ou se eu mato, se eu deixo, se eu saio mais cedo, né? Então, aproveite o curso mesmo, debruce sobre os livros, beba dessa fonte que é o conhecimento dos seus professores, né? Que isso vai ser de grande valia para a sua atuação profissional. Certo. Muito obrigada por participar da nossa entrevista de hoje. E o que você achou de hoje? Estar aqui com a gente, conversando? Nossa, eu fiquei lisonjeado com o convite, porque na Bom, minha época de escola, eu estudei aqui no Polivalente, sério? do sexto ao nono ano, de 96 a 99, se eu não me engano, 95, 96 a 99. E naquela época eu fiz só o fundamental, porque aqui não tinha o médio. E a gente não tinha isso. A gente ia muito na cara e na coragem, na profissão, sem conhecer. Então, essa oportunidade que vocês estão tendo de conhecer as profissões, de conhecer a realidade das profissões, ela é muito importante, porque economiza tempo. Uma Sim, faculdade de Direito, ela demora 5 anos. Imagina lá no quarto do ano, você falar, não era isso que eu queria. exatamente. Então, está dando essa oportunidade de vocês pensarem. É isso que vocês querem? É Bate isso que com vocês... Exatamente. Porque é tempo, dinheiro, investimento. sim. Muito obrigada. Eu que agradeço.